mais um dia, mais um resíduo, mais um pedaço de plástico que o planeta vai ter que engolir, né? Ingrid, sabe o que eu tava vendo? Hoje de manhã eu tava passando um documentário que falava sobre a degradação dos plásticos. Aí eu lembrei daquela atitude que eu tinha tido antes de ter jogado plástico e minha consciência ficou muito pesada depois disso. Pois é, né, Islana? Mas eu também andei pesquisando. E você sabia que existe embalagem biodegradável? Não sabia, mas será que não é mais cara? Talvez seja um pouco mais caro, mas o custo do plástico é muito maior. Verdade. Deixa eu ver esse documentário aí que você viu. Mostra sim. Você já parou para pensar no impacto de uma simples embalagem? Tem algo errado com o mundo. Não tire os olhos da ampulheta. O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta. A sociedade é doentia e julga cura careta. Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. E nós escrevemos a vida, iPhones, a fome, a seca, os homens, os drones, a inveja e a mágoa, o dinheiro, a disputa, o sangue, o gatilho, sucrilhos, mansões, condomínios e guetos. Tá tudo do avesso, falhamos no berço. Nosso final feliz tem a ver com o começo. Somente o começo, somente o começo. Pro plantio ser livre, a colheita é o preço. A vida é uma canção infantil. Veja você mesmo. Somos Pinóquios, plantando mentiras e botando a culpa no Gepeto. Precisamos voltar pra casa. Parece exagero? Pois não é. A maior parte dessas embalagens vai para onde não deveria, para o meio ambiente. Além do descarte correto, há também outra solução para o acúmulo de resíduos deixados pelos seres humanos no meio ambiente. E esta é a utilização de embalagens biodegradáveis. Tá, mas o que são embalagens biodegradáveis? Nada mais é do que embalagens produzidas com materiais que se decompõem naturalmente no meio ambiente, por meio de micro-organismos, calor e umidade. E ao contrário dos plásticos convencionais que podem levar até centenas de anos para se decompor, essas embalagens retornam ao meio ambiente, ou seja, se degradam em um tempo muito menor. E o melhor, sem deixar resíduos tóxicos. O tempo de degradação de embalagens biodegradáveis podem variar de semanas a meses, dependendo do tipo de material e do ambiente onde for descartado. Para que essa decomposição aconteça dentro do tempo, é necessário que o descarte seja correto. Bom, a respeito dos materiais utilizados para a produção dessas embalagens, a grande parte delas são renováveis. E as principais são amido de milho, bagaço de cana-de-açúcar, celulose e PLA, que é o ácido polilático, que é um tipo de bioplástico. O gráfico a seguir ilustra uma comparação do tempo de degradação de embalagens comuns e embalagens biodegradáveis. O eixo Y representa as embalagens, já o X, o tempo estimado de degradação em anos. As embalagens de plástico convencional têm um tempo estimado de degradação de 400 anos, o papel de 2 anos, o metal, o alumínio, 200 anos. O vidro tem um tempo estimado de degradação de 4.000 anos. Já as embalagens biodegradáveis de PLA têm um tempo de degradação de 5 anos, e as embalagens biodegradáveis de bagaço de cana apenas 2 anos. Logo, conclui-se que as embalagens biodegradáveis são, sem dúvidas, a melhor opção ambientalmente. Sabe-se que não há bom sem defeitos e nem ruim sem qualidades, e é partindo desse pressuposto que se faz necessário analisar os benefícios e os desafios de embalagens biodegradáveis. A começar com os benefícios, temos um que foi citado logo no início, que é a redução de resíduos no meio ambiente. Como as embalagens biodegradáveis se decompõem naturalmente e rapidamente, logo evitarão um acúmulo de resíduos no meio ambiente, nos oceanos, nas ruas e etc. Outro benefício é o menor impacto ecológico,
pois elas não liberam substâncias tóxicas e nem microplásticos ao se degradarem, contribuindo assim para o ecossistema. Mais um benefício são as fontes de energias renováveis. Em sua maioria, os materiais utilizados para a produção de embalagens biodegradáveis são renováveis, então matéria-prima para a fabricação não vai ser problema neste quesito. O último benefício é a possibilidade de compostagem. A depender do tipo de material, ao final da sua vida útil, essa embalagem pode virar adubo. Agora, indo para os desafios, temos o alto custo. Em comparação às embalagens convencionais, as embalagens biodegradáveis são bem mais caras. Outro desafio é a falta de infraestrutura. No Brasil, são poucas as cidades que possuem sistemas de compostagem. E para a degradação dessas embalagens biodegradáveis é necessário condições específicas. Então, é necessário uma temperatura específica, uma umidade específica. E se isso não for atendido, o tempo de degradação ela vai ser diferente do previsto. Então, é necessário também um descarte correto. Basicamente, são esses os desafios e os benefícios. Como são produzidas as embalagens biodegradáveis? Bom, as embalagens biodegradáveis são produzidas a partir de materiais de origem natural e renovável, que se decompõem no meio ambiente através de processos orgânicos. Para produzir essas embalagens são necessárias 5 etapas, sendo a primeira delas relacionada à matéria-prima, que utilizam de materiais de origem renovável, como eu já havia falado. Por exemplo, a cana-de-açúcar, tem também o amido de milho, polpa, fibras vegetais, que são cultivadas de forma sustentável. O segundo processo é o próprio processamento, que envolve a transformação em polímeros, no caso PLA, ácido poliático, ou a utilização de fibras naturais para a produção de cartolina ou papel. A terceira etapa é o processo de formação, que a embalagem ela vai ser cortada ali, moldada do tamanho ou formato desejado. Por exemplo, as sacolas, bandejas, entre outros objetos. A quarta etapa é a personalização, é onde é possível colocar nas embalagens informações como rótulos, código de barras, impressões. O quinto processo e último, mas não menos importante, é a etapa dos testes, onde as embalagens vão passar por processo de testes rigorosos para garantir que se degradam de forma segura e também rápida no meio ambiente, sem trazer resíduos nocivos, para a nossa população. Agora, vou passar para a Herbert, o empresário, que vai trazer mais informações para vocês. A Natura, ela utiliza o bioplástico da cana-de-açúcar nas embalagens dos perfumes para vender. E elas também investem nos refis e nos materiais recicláveis e biodegradáveis. Outra empresa que adotou essa técnica é a Coca-Cola, que ela criou a Plain Bottle, uma garrafa que é parcialmente feita de material plástico de origem vegetal, que busca aumentar o uso dos plásticos biodegradáveis e recicláveis. E também a Nestlé, que assumiu um compromisso de utilizar embalagens 100% recicláveis ou biodegradáveis até 2025, incluindo as alternativas compostáveis em alguns mercados. A Danone também adotou isso e várias linhas dos seus produtos adotaram embalagens biodegradáveis, especialmente nas divisões de águas e produtos lácteos. E essas são algumas das empresas que mudaram suas embalagens com o objetivo de reduzir os impactos ambientais. Nossa, Islana, agora eu entendi porque você mudou de ideia, hein? Esse documentário é muito bom. Verdade, e ações como a minha, apesar de ser pequena, acabam impactando muito o meio ambiente.